Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Já imaginaram como que a gente faz para levar água do primeiro andar até o alto de um prédio de 20 e poucos andares? A gente tem que usar um montão de bombas hidráulicas que fazem um barulhão danado, que gastam uma energia absurda só para poder bombear a água do térreo até o 20º, 30º andar de um prédio. Na natureza, as plantas fazem isso sem barulho nenhum e sem gastar quase nada de energia. É sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a condição de seiva. Então, vem comigo. Pessoal, estamos chegando na nossa 20ª aula do módulo de aulas de botânica e a gente vai falar hoje sobre a condução da seiva bruta, ou seiva inorgânica, como o pessoal gosta de falar. Se você chegou até aqui, eu te peço aí mais uma vez que se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Lembre que o tio Igor aqui vive, né, dos likes e dos compartilhamentos de vocês. É assim que eu consigo tocar esse projeto para frente, levando educação de qualidade para o Brasil inteiro, tá? Então, se você já chegou até aqui, beleza. Se você caiu de paraquedas nessa aula, eu te aconselho a voltar aí no módulo de aulas de botânica, na playlist de botânica, e assistir a aula de histologia vegetal, onde a gente fala do xilema e do floema, para você compreender um pouco melhor o assunto da aula de hoje, beleza? Então, se você já fez isso tudo, vem comigo para a gente aprender como essa seiva bruta é conduzida através da planta. Galerite, antes de chegar lá, a gente tem que relembrar algumas coisas importantes. Primeiro, a seiva bruta ou inorgânica, ela é conduzida pelos vasos do xilema. Joia? O xilema, ele é um tecido morto. As paredes do xilema, elas são lignificadas, tá? Elas recebem aí um aditivo de lignina, por conta disso elas acabam morrendo. E o xilema, ele conduz uma seiva que é rica em água e sais minerais. Por isso ela é também chamada de seiva inorgânica. Tá? Seiva inorgânica porque ela tem componentes inorgânicos que são a água e os sais minerais. O xilema ele tem um fluxo ascendente. Tio Will, o que é um fluxo ascendente? Eu sei que é horroroso isso, mas é aquelas coisinhas que a gente ensina, né, para você não esquecer nunca mais. O xilema ele sobe, 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 ou ele vai subindo, subindo, subindo. Tá? Então, o xilema ele tem condução ascendente. Ele vai em direção às folhas. A seiva bruta, a água e os sais minerais são absorvidos pela raiz e da raiz ela é conduzida até as folhas. Beleza? Agora, pensa só. Uma árvore como a sequoia, que tem mais de 100 metros de altura, como que essa água sai da raiz aqui, altitude zero, nível zero, e chega a 100 metros de altura? Para fazer isso, a planta conta com três fatores. Joia? Nem todas as plantas vão apresentar esses três fatores. Joia? Lembra que as briófitas, por exemplo, não têm vasos condutores. As briófitas não têm xilema, não têm floema. Então, a condução de seiva numa briófita é diferente, ok? Mas numa planta, a gente trabalha aqui com as angiospermas como padrão. Numa angiosperma, a condução da seiva bruta ela obedece a três princípios ou a três fatores básicos. São eles que eu vou te ensinar hoje. Tá? Para você entender essa condução de seiva bruta, você precisa entender esses três fatores da aula de hoje. Então vamos lá, um por um, bem tranquilo, daquela maneira bem didática que você que já é aluno aqui há muito tempo do canal está acostumado. Então, o primeiro fator a gente chama de pressão positiva da raiz ou pressão positiva na raiz, que é a mesma coisa. O segundo fator é chamado de capilaridade. Envolve aqui uma propriedade física ou química, físico-química das moléculas de água. Tá? O terceiro fator, que é o fator aqui que a gente considera mais importante, que é mais cobrado em prova, é a teoria de Dickson. Tá? Esse pesquisador chamado de Dickson deu uma contribuição super importante para explicar como que essa condução da seiva bruta é realizada. A gente vai falar mais um pouquinho dela daqui a pouco. Joia? Então, o ponto principal da condução de seiva bruta é a chamada teoria de Dickson, ou teoria da tensão, coesão, ou teoria da tensão, coesão, transpiração. Tá? Então vamos lá, começando do início, vamos entender essa pressão positiva da raiz. Galerite, a raiz ela tem um sistema de absorção de água e de sais minerais, tá? Que é feita com a ajuda aqui dos pelos absorventes que a gente encontra aí na epiderme da raiz. Através desses
pelos absorventes, os sais minerais, eles são absorvidos por um transporte ativo. Então a planta ela gasta assim um pouquinho de energia para levar essa água e esses sais minerais até as folhas, mas é muito pouco, tá? Comparado aí à importância desse processo para a planta, é muito pouca energia, tá? Então os sais eles são absorvidos ativamente, gastando energia. Transporte ativo é um transporte que gasta energia. Os sais são absorvidos para as células da raiz de maneira ativa. O que isso faz com as células da raiz? Isso faz com que as células da raiz se tornem hipertônicas. Elas aumentam a concentração de sais no seu interior, tá? Quando as células são hipertônicas, perdão, elas acabam ganhando água por osmose. Então, olha só, a planta ela gasta com um para ganhar dois. A planta, ao absorver sais por transporte ativo, ao deixar as suas células hipertônicas, a água presente no solo acaba entrando nas células da raiz por osmose. E osmose é um transporte passivo. A osmose não gasta energia. Então, as células da planta absorvem sais por transporte ativo e a água, por consequência, acaba entrando por osmose sem gasto nenhum de energia. Tá? À medida que a água vai entrando aqui, ó, pelas células da raiz, ela vai sendo empurrada da epiderme ao córtex, do córtex à endoderme, até chegar no xilema. E esse volume de água que entra, obviamente, junto com sais minerais, tá? Essas moléculas de água que vão entrando aqui, a própria pressão tá? Que elas fazem ao entrar, empurra a água aqui em direção aos vasos do xilema, ou em direção ao alto aí. Joia? Tio Igor, essa pressão né, dessa entrada de água, ela é suficiente para levar a água muito alto? Não. Tá? A gente estipula que entre 1 metro e 1,5 metro de altura, mais ou menos, é a altura máxima que a gente vai atingir com essa pressão positiva da raiz. Então não é algo muito significativo, não é algo que vai levar essa água até 30, 100 metros de altura, no caso de uma sequoia, por exemplo. Tá? Por isso que a gente precisa dos outros dois fatores. Então, o segundo fator aí que a gente vai trabalhar é a chamada capilaridade. Tio, o que é a capilaridade? A capilaridade, galera, é a propriedade que as moléculas de água têm de se aderirem a determinadas superfícies. Olha, quando a gente olha aqui para a figurinha que apareceu aí ao lado, é um experimento que a gente vê muito nas aulas de física, né? Quando os professores de física vão explicar isso aí, mas tio Igor aqui é interdisciplinar, tá? Vou quebrar o seu galho. O que rola é o seguinte, quanto menor é um vaso, maior tende a ser a capilaridade. Tio Igor, por quê? Não sei se você já fez esse teste aí, mas se você não fez, é um experimento básico. Aqueles canudinhos de milkshake e aqueles canudinhos pequenininhos de refrigerante, tá? Pega um canudinho de milkshake, pega um canudinho de refrigerante e enfia no copo com água. Joia? E veja em qual dos dois a água vai atingir uma maior altura dentro do canudinho. Só enfia, não precisa nem puxar o líquido, tá? Só enfia os dois canudinhos dentro de um copo com água. Eu te garanto que no canudinho fino, a altura de água vai ser maior, como você está vendo aqui na figura, olha só. Imagina que esse canudinho aqui seja o canudinho de milkshake, que é um canudinho maior, e esse canudinho aqui seja o canudinho de refrigerante, aquele fininho, tá? Repara que no canudinho de refrigerante, ó, o volume, né, ou a altura que a água atingiu foi maior. Tio Igor, por quê? Porque quanto menor o vaso, maior a capilaridade, maior a adesão das moléculas de água às paredes desse vaso. Quanto menor ele for, maior a adesão. Tá? Isso faz com que, nos vasos do xilema, que são extremamente finos, os vasos do xilema são muito finos, muito finos, a capilaridade seja muito grande. Tá? E por conta dessa grande capilaridade, as moléculas de água acabam atingindo alturas muito elevadas dentro desses vasos. Tio Igor, altura de quanto? Pelo menos mais uns 2 metros, tá? A 2,5 metros. Ou seja, com a pressão positiva da raiz e com a capilaridade, a água chega até aí 3 metros de altura dentro de uma planta, tá? Já é uma altura legal. A gente sabe que tem plantas que ficam muito maiores do que isso, então a gente precisa de um terceiro fator. Legal? Então, só resumindo para você aí, capilaridade, eu coloquei em palavras bem tranquilas aí, é a capacidade que as moléculas de água têm de escalarem as paredes do xilema. Joia?
Então, isso é devido, pessoal, agora vamos usar aí um termo mais técnico, tá? Isso é devido a uma capacidade ou uma propriedade da água que a gente chama de adesão. Adesão é a capacidade que a água tem de se aderir a superfícies polares. Olha, lembra que a água é uma molécula polar, ela vai ser, né, atraída e vai reagir legal com substâncias que também são polares. As paredes do xilema são polares. E a gente vai ter outra propriedade da água aí, explicando essa capilaridade para a gente, que é a coesão. As moléculas de água, elas se ligam firmemente umas às outras por ligações que a gente chama de pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Tá? Então você imagina, a água entrou pela raiz, está sendo empurrada para cima dentro do xilema, tá? Uma molécula de água agarradinha na outra por coesão, e elas vão se aderindo às paredes do vaso pela capilaridade e subindo. Tá? Então, esses dois fatores juntos, a pressão positiva da raiz e a capilaridade, levam a água até mais ou menos aí uns 3 metros e meio de altura. Legal? Mas para uma árvore mais alta ainda, a gente precisaria de um outro fator, de um terceiro fator, que é o fator mais importante. Então, de agora em diante, eu peço muita atenção sua aqui durante a aula, tá? Solta o lápis, solta a caneta e presta atenção só na explicação. Depois você para aqui, né, a nossa aula, tira um print aí e copia bonitinho. Então vamos lá para o terceiro fator e o fator mais importante aqui de condução da seiva bruta dentro de uma planta, que é a teoria de Dickson ou teoria da tensão-coesão, tá? Ou teoria da tensão, coesão, transpiração. O Dickson, ele ficou muito intrigado para saber como que as plantas levavam essa água até o topo de árvores muito altas, sem um sistema de bombas que gastasse muita energia, que fosse muito barulhento, né, como as bombas de um prédio, por exemplo. Então o Dickson começou a investigar, a analisar, e através de alguns estudos, ele descobriu que um dos fatores mais importantes para que a água atinja alturas muito elevadas dentro do xilema é a transpiração. Digo, transpiração? O que a transpiração tem a ver com a condição de seiva? Tudo, e é o que você vai entender agora, tá? A transpiração, galera, é feita por, principalmente numa planta, tá? Por estruturas que a gente conhece como estômatos. Tio Igor, eu nunca vi um estômato. Eu tenho uma aula aqui no canal somente sobre transpiração, dê uma assistida nela aí, tá? Então, olha só, os estômatos são estruturas por onde a água transpira, ó, por onde a água, perdão, por onde a planta transpira água na forma de vapor, tá? Então, olha só, aqui a gente vê a saída de água de uma planta na forma de vapor. Só que o que rola é o seguinte, vamos entender. As moléculas de água, elas estão ligadas umas às outras por pontes de hidrogênio ou por ligações de hidrogênio, é aquela propriedade da coesão, né? O fato das moléculas de água serem unidas umas às outras as tornam coesas. Então, para cada molécula de água que sai aqui na transpiração, ó, repara que eu tenho uma outra molécula de água grudada a ela dentro do xilema, ou dentro ali, né, da folha. Então, uma molécula de água que sai puxa as outras que estão grudadas a ela. E isso causa um deslocamento da coluna de água para cima. Então, imagina que fosse como uma corrente de bicicleta. Tá? Cada molécula de água que sai daqui puxa outras moléculas para cima. Ó. Repara que a molécula de água ela está grudada à outra. A gente vai vendo aqui dentro do vaso. Então, quando uma molécula de água sai aqui, ela puxa toda a corrente, né, toda aquela coluna de água para cima. Legal? Vamos ver isso aqui de maneira mais detalhada para você? Então, o primeiro passo que a gente precisa lembrar para entender essa teoria de Dickson é que as moléculas de água elas se mantêm fortemente unidas por pontes de hidrogênio, é o que a gente chama de coesão. Esse é o primeiro ponto, tá? Uma molécula de água está ligada à outra por ponte de hidrogênio. Então, quando uma molécula de água é liberada na transpiração, ela acaba puxando as outras que estão lá dentro da folha e que estão, obviamente, lá dentro do xilema, tá? E isso cria uma tensão. Imagina que eu estou puxando e estou tensionando, tá? Aquela corrente de água. Na hora que sair a primeira, eu vou criar ali uma tensão. Uma vai puxar as outras, e a minha corrente de água, a minha coluna de água, ela vai ficar tensionada, tá? Então, por
Portanto, a gente pode concluir que a transpiração, galera, ela é como se fosse um sistema de sucção de água. É como se ela estivesse puxando a água para cima. Cada molécula de água que sai na transpiração puxa toda a coluna de água para cima. Uma molécula está ligada à outra por ponte de hidrogênio, saiu uma, ela vai puxando as outras em direção, ao topo da árvore. Isso é sensacional. Porque, olha só, transpiração é um mecanismo natural da planta. A planta não gasta muita energia para transpirar. Tá? Então, ela consegue fazer a água atingir alturas de 100 metros, 50 metros, 30 metros, sem necessitar de uma bomba que seja zoerenta, sem necessitar de uma bomba que gaste muita energia. Simplesmente ela criou um sistema eficiente, inteligente, silencioso, para levar a água até lá em cima. Transpiração é um processo natural. As plantas se aproveitam de um processo natural para conduzir a seiva até o alto. Então, saiu uma molécula de água na transpiração, ela está ligada às outras moléculas lá dentro da planta. Isso cria uma tensão nessa coluna de água e a coesão, a ligação entre uma molécula e outra faz com que essa tensão puxe toda a coluna de água para cima. Espetacular! Tá? Isso é a teoria da tensão, coesão de Dixon. Beleza? Espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado. Tá? Se você curtiu, gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Eu te espero na próxima aula. Um beijo grande e até lá!